Salve, salve, querido e querida estudante, professor Joãozinho na área. Vamos que vamos agora para a parte 2 de estática dos fluidos e mais especificamente vamos falar agora da pressão exercida por um fluido. No finalzinho da parte 1 desse tópico, a gente viu a pressão exercida por uma força de contato sobre uma determinada área. Agora é a pressão exercida por um fluido e mais especificamente vamos tratar de um líquido incompressível. É aquele, em especial, cujo volume não é sensível, à variação de pressão. E aí a gente vai dar entendimento, base para a gente entender o princípio de Pascal. E já adianto a vocês que o nome princípio, na ciência de uma maneira geral, é uma coisa que não precisa ser definida a partir de outra coisa, né? Princípio é uma coisa que não precisa ser definida a partir de outra coisa. A natureza nos mostra que é assim, a gente observa e constata. Por isso o nome princípio. Diferente de teorema, que teorema é uma coisa que dá para ser provada, dá para ser demonstrada por outra coisa, tudo bem? Então eu coloquei aqui uma figura ilustrativa de um recipiente preenchido por um fluido. E aí eu separei as duas coisas. Aqui é a porção do fluido em azul, né? E aqui o recipiente que comportava a porção do fluido. Eu desenhei separadamente mesmo, porque é o seguinte, eu vou precisar disso a partir de agora. Bom, o fluido ele exerce uma força de contato aqui na parede do recipiente. Então a gente pode fazer essa força representativa aqui no recipiente. Ó. Vou desenhar a força, vários vetorzinhos de força, onde eles representam a força que o fluido exerce sobre o recipiente. E é uma força, gente, de contato mesmo. Contato, claro, eles estão ali em contato um com o outro. E justamente por ser um contato mútuo, por ação e reação, o recipiente exerce uma força sobre a porção do fluido. Então, aqui na porção do fluido, eu vou representar a força que o recipiente exerce no fluido. Então, está aqui ó, a força que o recipiente exerce nesse fluido. Por ação e reação, tem que ter o mesmo módulo e a mesma direção. É claro que os sentidos são contrários, tá bom? Então, ó, tá lá, sentidos contrários. Vejam que eu desenhei os sentidos contrários em cada um desses vetorzinhos aqui de força. Força. E ainda tem aqui essa porção também, ó. Não esqueci dela não. Uma porção esférica aqui de algum objeto, né? Que lá, ó, nesse objeto seria assim. A água exercendo força para cá. A água exercendo força nesse volume de algum objeto, tá bom? Beleza. A partir disso, quero que você visualize a seguinte representação. Digamos que venhamos aqui com o dedão, cheguei e meti o dedão aqui, ó, dedãozão, e apliquei uma força, beleza? Eu acresci uma força aqui nesse sistema. Quando eu faço esse acréscimo de força, o princípio de Pascal nos diz o seguinte: todo acréscimo de pressão será igualmente distribuído ao longo de todo o fluido. Então, de novo, o acréscimo de pressão exercido sobre um ponto desse fluido será integralmente distribuído ao longo de todo o fluido. Então, por conta dessa força de pressão que eu exerci aqui nessa área, eu vou destacar aqui pra gente, ó, aqui existe uma área, tá? Que eu vou chamar de área 1, uma área bem pequenininha, mas ela tá aqui, ó. E aí, como essa força de pressão foi exercida, a pressão, a variação de pressão vai ser integralmente distribuída ao longo de todo o fluido. O que isso significa? Aqui, ó, vai ter um acréscimo de força aqui, ó. Todo esse acréscimo de força de pressão será integralmente distribuído ao longo do fluido. Ou seja, o fluido, deixa eu melhorar isso aqui que for feio.
o fluido, né, vai exercer uma forcinha um pouquinho maior ali por conta desse acréscimo que houve. Ó. Então, esses vetores aqui em vermelho que eu estou fazendo, eles estão fazendo o acréscimo dessa força, beleza? Estou fazendo bem didático para você entender, é um assunto bem complexo. E aqui a mesma coisa. Só que, gente, de novo, por ação e reação, já que o fluido exerce uma força sobre o recipiente exerce uma força também sobre o fluido. E se a força aumentou, se essa ação foi aumentada, a reação também será aumentada. Então, terá aqui um acréscimo também, ó, nessa reação, beleza? E aí, lá vamos nós nesse trabalhozinho diminuto aqui. Meu Deus, trabalhinho de formiga, mas é para ser bem didático mesmo, para você entender. Estou tentando te ajudar, meu filho. Vem comigo, não para não, ó. Vai fazendo aí no seu caderninho também, vai copiando comigo. Você nunca viu essa explicação aqui em lugar nenhum. Olha lá, o recipiente aumentando também a reação sobre o fluido, beleza? E com isso, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Essa força aqui foi aplicada numa areazinha A1 pequenininha. Como a pressão foi distribuída integralmente ao longo de todo o fluido, essa força aqui sobre o recipiente, ela foi também aumentada aqui nessa área A2, ó, essa área A2. Essa área 2 aqui ela é maior do que a área 1, claro, mas a força aplicada sobre ela também será maior do que a força que estava sendo aplicada aqui na área 1. Porque a pressão foi distribuída, né? foi distribuída integralmente. Então, os vetores de força aqui, ó, são maiores quantidades do que aqui, beleza? Então, essa força Fzinha aqui, eu vou chamá-la de F1. E essa força aqui aplicada sobre essa área 2, eu vou chamar, claro, de F2. E a gente verifica, através do princípio de Pascal, que elas são proporcionais. O que eu quero dizer é que a força F1 ela é proporcional, né, à área 1, assim como o módulo dessa força F2 é proporcional à área A2. Então, F1 está para A1, assim como F2 está para A2. Deixa eu só ser bem mais claro aqui que a gente está analisando o módulo dessas forças, hein? Toma cuidado, que força é uma grandeza vetorial. A gente está analisando o módulo. Algumas aplicações, alguns exemplos desse princípio de Pascal. A prensa hidráulica. Não à toa, você pode encontrar em alguns livros, alguns autores falando, né, que o princípio de Pascal também é chamado de princípio da prensa hidráulica. Bom, enfim, aqui tem um exemplo bem bacana disso, né? Se você já foi numa oficina, você já deve ter visto isso, esse pistão de levantamento de automóveis, onde um cara faz uma pequenina força numa pequenina área que a gente está chamando de êmbolo 1. E ele consegue, através disso, levantar um carro, gente. Como que ele consegue nisso, né? Ele vem aqui com a mão, dá um bombeamento nesse pistão, umzinho aqui, que é bem pequeno, e ele consegue levantar o carro. Como? Porque a pressão, ou melhor, a variação de pressão, ela é distribuída integralmente ao longo de todo o fluido. E vejam que a força F1 aqui aplicada sobre essa área 1 vai fazer com que tenha uma força F2 aqui que seja de intensidade maior do que de F1, mas porque ela também está sendo distribuída ao longo de uma área A2 que é maior do que essa área A1 aqui, ó, A1. E aqui essa área A2 ela é maior. Se a área 2 é maior, é porque ela comporta uma força também maior. E aí continua valendo F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Beleza, gente? Vamos que vamos, hein? Dando prosseguimento, então, vamos agora falar do Teorema de Stevens. Agora vejam que o nome é teorema. E se é teorema, é porque dá para provar por outras coisas anteriores esse Teorema de Stevens, tá bom? Ele não é um princípio, é um teorema. Vejam então essa situação aqui, onde tem um recipiente que comporta um certo volume de um fluido, pode ser a água, por exemplo, né? E dentro ali tem um objeto, um corpo massivo, tudo bem? Vejam que a água exerce sobre esse corpo uma força de contato.
E tem ali, eu destaquei, né, as forças de contato na parte superior, por isso FS é força na parte superior, e aqui a força na parte inferior, FI de inferior. E também tem, claro, as forças laterais aqui que o fluido vai exercer sobre esse corpo. Só que essas forças laterais, elas vão ser canceladas. Elas vão ser, na verdade, melhor dizendo, né, equilibradas. Porque tudo que o fluido exerce desse lado vai ser equilibrado por tudo que o fluido exerce desse outro lado. Outra força aqui que também atua sobre o corpo massivo é a força-peso, gente. Porque se tem massa, tem força-peso. Força-peso é aquela força que o planeta exerce sobre o corpo, não é verdade? Beleza. E aqui eu coloquei em destaque, em vermelho, né, a altura em relação à parte livre, à superfície livre desse fluido, até a região superior do corpo. Por isso, HS, altura da parte em relação, né, à parte superior do corpo. E HI, a altura em relação à parte da porção inferior desse corpo, né? Claro que eu estou falando da altura aqui, mas a gente pode muito bem substituir esse termo altura, nesse caso, por profundidade, tá bom? Esse Hzinho aqui é só por uma mera representação. E já que a gente está estudando a estática dos fluidos, a gente tem que analisar a condição de equilíbrio estático desse fluido. E como que a gente analisa a condição de equilíbrio? Através das forças, né? Da situação do diagrama de forças desse corpo. Então, tudo que está para cima tem que se equilibrar a tudo que está para baixo. Veja que a gente pode escrever o seguinte, então. A força na parte inferior que está para cima, o seu módulo tem que ser igual ao módulo das forças que estão para baixo, que no caso é a força aqui aplicada na parte superior, adicionada da força peso. E aí, gente, lembrando aqui, ó, aí você, ó, lembrou de um primeiro caso que pressão é igual a força sobre área, ou seja, força é a multiplicação de pressão por área. Vamos substituir aqui a pressão, então, na parte inferior vezes a área desse cilindro. Vou destacar aqui para você, ó, a área desse cilindro, que é a mesma área aqui na parte superior, vai ser igual a pressão na parte superior vezes a área, que como eu já falei é a mesma área, né? Mais o peso, o módulo do peso, que vai ser igual a mg. Beleza? Bom, outra coisa que você vai lembrar aqui é o seguinte, que a gente viu na parte 1, né? A massa, ela pode ser expressa como o produto da densidade desse corpo vezes o volume desse corpo. Então, substituindo isso aqui, nós vamos ter o seguinte: a pressão na região inferior vezes a área é igual à pressão na região superior vezes a área, mais, olha lá, a densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a gravidade. Uma outra coisa aqui que você vai lembrar, sim, muitas coisas para lembrar, mas dedução é uma vez só, depois a gente vê o resultado bonito que isso gera. Volume, né, desse prisma vai ser a área da base vezes a altura, que aqui eu vou fazer questão de chamar de ΔHzinho, você já vai saber o porquê, tá bom? Então vamos substituir aqui, ó, a pressão na parte inferior vezes a área é igual a pressão na parte superior vezes a área, mais a densidade, vezes a área, vezes o ΔHzinho, vezes o G. Percebeu que tem área em todos os termos? É comum a todos os termos, por isso ela pode ser cancelada. E agora a gente fica com a expressão de P na pressão na parte inferior igual a pressão na parte superior, mais a densidade, vezes ΔH, vezes o G, que é a gravidade. Esse ΔH é justamente a diferença aqui, ó, do HI com HS. Veja que se você fizer HI menos HS, vamos ter exatamente esse ΔH, beleza? Veja que se você pegar o HI, né, e subtrair do HS, você só vai ter essa regiãozinha aqui, que é justamente a alturazinha H do corpo, tudo bem? O que eu estou chamando aqui de ΔH.
Só que eu vou condensar isso aqui e escrever de uma maneira bonitinha, que é como você já deve ter visto nos livros, né? Nos livros você vai encontrar o delta P, ou seja, uma variação de pressão, sendo igual a dg delta H. O que isso significa? Delta P, a variação de pressão, é justamente PI menos PS, né? A pressão na parte inferior menos a pressão na parte superior. Isso é igual a dg delta H. Isso aqui é o teorema de Stevens, ou seja, a relação da variação de pressão conforme você vai variando a profundidade do seu corpo numa determinada região de um fluido. E claro, essa densidade aqui, ó, e o G também tem tudo a ver com isso. A densidade aqui no caso vai ser a densidade do fluido, esse G é a aceleração da gravidade e por aí vai, tudo bem? Ou melhor, deixa eu só consertar, a densidade aqui seria a densidade desse corpo, né? Se a gente estivesse falando de uma porção de uma substância, aí sim a gente trocaria esse D pela letra grega ρ, né, de massa específica. Tudo bem? Então, com isso, ó, a gente fecha aqui essa segunda parte, mas para fechar com chave de ouro, eu não te deixaria em mãos, não te deixaria apenas com a parte matemática e trouxe aqui algumas consequências legais desse teorema de Stevens. Veja então que todos os pontos de um líquido em equilíbrio sobre a ação da gravidade, situadas em um mesmo nível horizontal, vão suportar a mesma pressão, constituindo ali, né, uma região de isobárica. Iso é igual, bárica vem de pressão, ou seja, a mesma pressão. Uma aplicação disso são os vasos comunicantes. Veja aqui que nós temos 3 tubos, todos eles de formatos diferentes, mas que os líquidos, o mesmo líquido, né, ele vai estar sobre as mesmas alturas, ele vai estar nivelado igualmente nesses 3 tubos. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter, claro, algumas condições aqui estabelecidas. Vamos lá, alturas iguais aqui, as densidades têm que ser iguais e os líquidos, pode ser líquido diferente desde que eles tenham densidades iguais. Muito mais visível, muito mais fácil de entender se você pensar como se fosse um líquido só, né? E claro, eles têm que estar no mesmo ambiente. Isso a gente representa assim, ó, o G tem que estar no mesmo local, numa mesma situação em que a gravidade é igual, que ela não muda, tá bom? Uma outra coisa aqui que eu quero que você perceba é o seguinte, é que em gases, né, pequenas variações de profundidade vão produzir pequenas variações de pressão, praticamente desprezíveis em gases, né? Porque a densidade do ar atmosférico ela é muito pequena, se você for comparar com uma densidade de um líquido. A densidade do ar, por exemplo, peguei lá o dado na atmosfera padrão internacional, na ISA, né? Ao nível do mar e a 15 graus Celsius, a densidade do ar é cerca de 1,225 kg por metro cúbico. Se você comparar com a da água no sistema internacional, lembra-se que é 1000. Aqui é 1, gente. Compara com a da água, que é 1000 kg por metro cúbico, né? Se você quiser na unidade usual, grama por centímetro cúbico, é essa aqui, ó, 0,001225. Então é muito pequenininho, tá bom? A da água aqui, nessa unidade usual, seria de 1. Aqui é 0,001. Nossa, muito pequeno, tá bom? Uma outra consequência aqui são os líquidos immiscíveis, porque a gente falou ali na aplicação dos vasos comunicantes de líquidos iguais ou de densidades iguais. E se eles não tiverem as densidades iguais, né? A gente colocou um caso aqui, ó, um desenho onde tem um líquido A, meio amarelinho, pode ser um líquido qualquer aí que você pensar, e um líquido B que está sobre ele. Veja que o líquido B está sobre o líquido A, ele está acima, né, do líquido A, a gente pode dizer que a densidade dele é menor do que a densidade do A.
Mas antes de a gente fazer isso, deixa eu falar com vocês uma coisa interessante, né? É possível que apareçam alguns exercícios em que você tenha que analisar a densidade, calcular a densidade de um desses líquidos sabendo a do outro, ou calcular essa altura H'B, H'A. E como que a gente faz isso, né? A regra é o seguinte: passar uma linha horizontal aqui, exatamente onde você vai ter, né, como se fosse o encontro desses dois líquidos. Na verdade, não é o encontro. Você vai estar passando ali uma linha onde você tem o mesmo líquido. Vejam que o líquido 1, no ponto 1 aqui é o mesmo no ponto 2, o líquido em amarelo. Só que nesse ponto 2 aqui você vai calcular apenas você vai ter parâmetros para calcular a altura ou a densidade desse líquido B. Tudo bem? Como assim? O que você está dizendo, João? Está difícil de entender. Vamos lá. Se na mesma altura, esses pontos aqui estão na mesma altura, eles vão ter a mesma pressão. Então, a pressão no ponto 1 tem que ser igual à pressão no ponto 2. E aí, pressão ali no ponto 1 vai ser a soma da pressão atmosférica, que eu vou chamar de P0. Como assim a pressão atmosférica, né? Os recipientes estão abertos. Então, tem gás ali, ó, que está exercendo pressão sobre esses líquidos, gente. Então, a gente tem que falar que a pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica adicionada da pressão hidrostática, da pressão exercida da coluna aqui dessa porção desse líquido, desse fluido, beleza? Então, ali a gente já viu isso, que essa pressão hidrostática é dada pela teorema de Stevens, né? Que vai ser a densidade, e aqui, na verdade, a gente já está falando de uma substância, então eu vou colocar o ρ do A vezes o G vezes o Hzinho de A. Isso tem que ser igual. Aí a gente analisa o ponto 2. O ponto 2 vai ser semelhante ao raciocínio. Tem ali a pressão atmosférica, porque o recipiente está aberto. Se o recipiente tivesse fechado, isso não aconteceria, tá bom, gente? Adicionada da pressão hidrostática, que é dado pelo teorema de Stevens, né? Que vai ser o ρ do B vezes a gravidade vezes a altura de B. E com isso a gente consegue verificar que o P0 pode ser cancelado, né, com outro P0, porque se eu passar esse P0 para o outro lado da igualdade, vai ficar menos P0. P0 menos P0 dá zero. E vejam que nós vamos ter a gravidade aqui comum aos dois termos também. Então, o resultado final disso é que o ρ de A vezes HA é igual ao ρ de B vezes o HB. Ou a gente pode escrever que o ρ de A dividido pelo ρ de B é igual a HB dividido pelo HA. Ou seja, né, quando o produto de duas grandezas é uma constante, a gente diz que elas são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, em outras palavras, a massa específica do líquido ou do fluido, né, ela é inversamente proporcional a essas alturas aqui em que eles vão se encontrar, tá bom? Esse é um outro resultado muito interessante. E tem um probleminha aqui muito legal, né, também, da aplicação, de uma outra aplicação de qual seria o comprimento máximo de um canudinho que, colocado na vertical, teoricamente permitiria alguém sugar um líquido aquoso até o nível de sua boca. E para isso a gente vai se utilizar de novo o teorema de Stevens. E aí, dessa maneira a gente conclui então que se no ponto 1, que compõe aqui dentro do canudo, a pressão tem que ser igual ao do ponto 2, no ponto 1 nós temos ρGH e no ponto 2 somente a influência da pressão atmosférica. A densidade desse líquido que a gente está supondo uma água é de 1000 kg por metro cúbico. A gravidade, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, H, o que a gente quer calcular. A pressão atmosférica ao nível do mar, ela é considerada como sendo aproximadamente de 100.000 pascals, tá bom? Ou 100.000 newton por metro quadrado. E com isso a gente acha uma altura ali de um valor aproximado, isso aqui são tudo aproximações, né? Aproximado, de 10 metros. Então, nem que você fosse super-homem, você conseguiria isso por uma lei da natureza, né? Porque você teria que ter 10 metros. Nossa, não tem como, gente. Até porque, para isso, a gente tem que considerar que a pressão que você está exercendo aqui, ó, a diferença de pressão que você está exercendo aqui pela sua boca, através da sua boca, da sucção,
é praticamente um vácuo que você está criando entre a região do canudinho e a sua boca, né? Isso, falando na vida real, é bem difícil, tá bom? E para finalizar, é por isso, justamente por isso, né, que as bombas hidráulicas, que eventualmente vão recalcar a água de poços com profundidades maiores do que 10 metros, não vão desempenhar essa tarefa por uma simples sucção, já que isso seria impossível fisicamente, né? Como demonstramos. Então, para isso, elas vão usar um compressor cuja função é aumentar a pressão do ar sobre a água a ser elevada e vai favorecer assim a operação, tudo bem? Para finalizar, nós temos uma aplicação aqui, ó, que é a pressão atmosférica e o experimento de Torricelli. O querido Torricelli fez o seguinte experimento. Ele pegou um tubo de mercúrio e uma cuba também preenchida de mercúrio. Ele deu uma vedada nesse tubo de mercúrio e emborcou ele aqui, dentro da cuba. E aí depois retirou essa vedação e percebeu que o mercúrio foi caindo, né, foi preenchendo ali a cuba, mas até uma certa altura. Não passou dessa altura. E ele verificou experimentalmente que essa alturazinha ali equivalia, né, essa altura que ele encontrou era de 76 centímetros aproximadamente, tá bom? Ou, se você preferir, 760 milímetros. Ou, também, quem sabe, 0,760 metros. Com isso, ele aplicou o teorema de Estevan. Ele verificou que o ponto 1 aqui tem que ter a mesma pressão que o ponto 2. No ponto 1, nós temos a pressão hidrostática, exercida pela coluna do líquido, né? Então, a massa específica do mercúrio, vezes a gravidade, vezes a altura. E isso tem que ser igual à pressão no ponto 2, que é exercida apenas e exclusivamente pela pressão atmosférica. Então, substituindo os dados de uma maneira bem rigorosa, densidade do mercúrio, ou melhor, massa específica do mercúrio, 13,6 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. A gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. A altura, 0,760 metros. Tudo na unidade do SI. Nós vamos achar que a pressão atmosférica é de aproximadamente, olha lá, 1,01 vezes 10 elevado a 5 pascais, que era exatamente aquilo que a gente tinha falado aqui para calcular, né, a altura máxima que você pode succionar através de um canudo a água de 10 metros. Lembra aqui, ó, que eu coloquei? Se você não acreditou, aí ó, o experimento do Torricelli, que ele comprova exatamente através de cálculos de ciência bem baseada o valor da pressão atmosférica. Nessa segunda parte vamos ficando por aqui, nos vemos na terceira parte, fique comigo, vamos que vamos, gente!